Senhor presidente, deputado Tio Carlos, nobres colegas que me antecederam, funcionários dessa casa, eu quero, presidente, dizer que amanhã é um dia muito importante para a nação brasileira. Primeiro, porque nós comemoraremos 7 de setembro, dia que a pátria se reúne para celebrarmos uma data tão importante e, ao mesmo tempo, o início das Paralimpíadas. Uma data emblemática. E muito importante porque se trata de um evento que, além de esportivo, além de unir as nações, é um evento que nos faz refletir sobre igualdade, sobre inclusão, sobre superação. Pauta essa que eu muito me orgulho em defender nessa casa, além de tantas outras. Mas eu tenho a alegria de defender esta questão por estar hoje presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Sendo assim, deputado Valdec, deputado Felipe, deputado Tio Carlos, há que se fazer um breve histórico do que é termos do Rio de Janeiro a Paralimpíada. Primeira vez que a Paralimpíada começou no mundo, ela se inicia em 1960, em Roma, na Itália. Portanto, não é tão simples assim dizer como as pessoas com deficiência começam a sua história a competir num nível de competição não amadora, num nível alto, de alta competitividade, em 1960. Isso tudo começa numa cidadezinha chamada Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde foi promovido uma primeira competição efetiva para pessoas com deficiência. Isso muda a história do mundo. As pessoas se envolvem nessa história. Em 1976, são dados importantes. Em 1976, foi a primeira vez que o Brasil participa. Muito tímido ainda. Eu tinha apenas 1 ano de idade. Estamos falando de 40 anos atrás. O Brasil participa pela primeira vez, muito tímido. 92, deputado Valdec, 1992, uma fusão muito importante. O Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico começam a trabalhar juntos, entendendo que não se tratava de um evento esportivo e outro evento, não, mas um evento para unir a todos. Então, muda a consciência. Olimpíadas de Barcelona. Muda a consciência, a unidade, a mesma organização, a importância dos Jogos Paralímpicos. Então, Barcelona passa a ser uma cidade olímpica, mas passa a ser uma cidade paralímpica. O que aconteceu com Barcelona? Eu tive a oportunidade, por conta dos idos, também como parlamentar, eu tive a oportunidade de conhecer Barcelona, depois de 92. E quem vai a Barcelona sabe, e quem ouve dizer que antes de 92 era uma cidade inacessível, uma cidade que não incluía, uma cidade que não olhava a pessoa com deficiência com um olhar de integração. Barcelona é uma cidade onde você consegue visitar os pontos turísticos, você tem acessibilidade no transporte por causa das Paralimpíadas. Houve um legado para a pessoa com deficiência. Além da prática esportiva, Barcelona, Espanha, começou a olhar a pessoa com deficiência, efetivamente dando a ela política pública. Mudou, obrigado, deputado Valdec, fez ali uma menção, mudou a mentalidade, porque foi usado dos Jogos para o depois. Isso é legado. O Brasil, em 2012, deputado Tio Carlos, já nesse histórico, nesse resumo, passou, obviamente, depois de 1976 para cá, verdadeiramente uma potência paralímpica. Eu tenho muito profundo respeito pelas Olimpíadas. Vossa Excelência falou muito bem, a Olimpíadas foi um sucesso por causa dos atletas, um sucesso por causa dos cariocas, um sucesso porque a organização foi absolutamente coerente e decente. O Rio de Janeiro se apresentou positivamente, não temos o que dizer. A Paralimpíada, não tenho dúvida, será ainda melhor. Mas o Brasil, em respeito aos nossos medalhistas, aos nossos atletas olímpicos, que muito enaltece e enobrece a nossa vida, o nosso país, mas o que dizer dos nossos atletas, dos nossos para-atletas, atletas paralímpicos, que ficaram nas Paralimpíadas de 2012 em 7º lugar. Sim, é isso mesmo.
em 7º lugar no quadro geral de medalhas, com 43 medalhas, ficando atrás dos Estados Unidos, que ficou em 6º. E há quem diga que hoje o Brasil, nessa Olimpíada, vamos torcer, e nessa Paralimpíada o Brasil pode chegar em 5º lugar, entre os 5 primeiros. Veja, uma potência paralímpica, atletas de altíssimo desempenho, que vão fazer muito pela nossa nação. E que certamente, ao terminar essa Paralimpíada, o que eu desejo, deputado Tio Carlos, é o legado. O legado e a mudança da mentalidade, como bem disse o deputado Valdec. Um país que torne acessível não só o seu mobiliário urbano, não só os seus equipamentos públicos, mas torne acessível a educação, o tratamento, a reabilitação, que torne acessível a política pública para dar à criança, o jovem com deficiência, inclusão no esporte, em respeito a esses superatletas, que hoje dão ao Brasil um orgulho imenso. Mas eu pergunto, hoje nós teremos esse legado? É uma incógnita. Deputado Tio Carlos, fiz questão de vir com esta minha, hoje em vez de vestir a camisa, eu vesti a gravata, deputado Valdec. Talvez Vossa Excelência não tenha percebido, eu mostrei para o Tio Carlos, essa gravata tem o símbolo paralímpico de Londres. Eu ganhei de presente do então presidente do comitê organizador da Paralimpíada de Londres. Ele me deu essa gravata de presente. E hoje eu fiz questão de vir com ela. Tem aqui o emblema das Paralimpíadas de Londres. Hoje nós tivemos o nosso evento, a exposição, amanhã teremos a abertura. Mas por que eu vim com essa gravata? Eu vou explicar, deputado Tio Carlos. Eu tive a oportunidade de ser presidente da CPI, do Parapan-Americano, quando fui vereador no meu primeiro mandato. Vossa Excelência foi vereador comigo, nós fomos colegas. Vossa Excelência foi um brilhante parlamentar na Câmara e aqui segue a sua história, da mesma forma, brilhantando esse parlamento. Mas, Vossa Excelência, eu fui vereador no meu primeiro mandato, no Parapan-Americano, deputado Valdec. E aconteceu algo muito trágico, curioso, e seria cômico se não fosse trágico. No Pan-Americano, uma empresa de saúde determinou o atendimento específico para os atletas do Pan-Americano. E o poder público e esse equipamento, esse grupo de saúde, no Pan-Americano, para não vincular o seu nome aos atletas com deficiência, deputado Conte Bittencourt, retirou o patrocínio. E os atletas do Pan-Americano, então, ficaram à mercê do serviço público. No último dia do Parapan, um atleta argentino de tênis de mesa morreu por falta de atendimento. Enquanto os atletas olímpicos, Flávio Canto, Daiane dos Santos, foram atendidos com um helicóptero de uma empresa de saúde. No último dia, repito, um atleta argentino, e eu visitei esse atleta, ainda combalido no hospital, e sua esposa, ela deitada ainda nos bancos de um hospital público do Rio de Janeiro. 2 dias depois ele morre, sem atendimento, num hospital público da cidade. Esse foi o legado do Parapan. Nós abrimos uma CPI. Por que eu mostrei a minha gravata? Porque eu tive a oportunidade, como presidente da comissão, de fazer uma visita oficial ao comitê organizador paralímpico em Londres. E eu sentei com o presidente do comitê e comecei a questioná-lo o que ele esperava de legado. Vejam, ainda era a organização do evento paralímpico de Londres. Coisa de 8 anos, 6 anos antes. Londres, 2012. Eu me reuni ainda vereador. Eu era presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e eu vou encerrando minha fala dizendo, e eu perguntei para ele, deputado Tio Carlos, o que vocês esperam de legado? E ele me respondeu, queremos cuidar das pessoas. Queremos potencializar a saúde, os equipamentos, tratar bem os autistas, temos deficiências difíceis de tratar, queremos incluir as crianças da escola, deputado Conde, queremos treinar melhor os professores de Londres, da Grã-Bretanha, para atender melhor esta população. Esse é o nosso legado. Aí eu perguntei a ele, pois bem, mas
o transporte de vocês é acessível, o hospital, ele começou a rir, deputado tio Carlos, e aí eu vou encerrando a minha fala, ele começou a rir, e disse, não entendi a sua pergunta. Não entendi. Eu disse, não, mas o ônibus, repito, eu não entendi. Aí ele olhou para mim, então entendi. Você está me perguntando se aqui o transporte é acessível, o hospital é acessível? Não, aqui nós não nos preocupamos com isso, porque aqui é um para todos. Nossa preocupação é o ir além, é olhar aquela deficiência que ainda nós não conhecemos, porque o básico nós fazemos. Vejam, o legado de Londres era olhar o que eles não conheciam, porque o básico, o que se prevê a Constituição, o direito a um transporte acessível, de qualidade, a cultura, ao lazer, isso estava garantido. Que legado esperar de um país que não respeita instituições que cuidam de crianças com deficiência? O deputado tio Carlos falou isso há pouco. Que legado esperar de um Estado que não cuida das APAES, das Pestalozes, das instituições que estão há 12 meses sem pagar, sem receber, para cuidar dessas crianças? Como pensar num legado maior paralímpico se não conseguimos cuidar do básico? Sabe, deputado tio Carlos, eu não fui em nenhuma agenda olímpica, não fui, porque eu fiz o meu protesto pessoal, foi meu, porque eu não consegui ir a nada, imaginando que uma criança com deficiência nesse estado estava sem atendimento. Não consegui, deputado Conte, não consegui festejar, não consegui ir às ruas. Eu entrei em contato com o governo 200 vezes, eu, deputado Valdec, deputado tio Carlos. Vossa Excelência me perguntou hoje ainda o que o governo disse a respeito dessas instituições. Nada. Nós somos em 13 deputados e até agora não temos resposta alguma. Hoje de manhã o Bom Dia Rio deu uma entrevista longa de 9 minutos, dizendo que uma instituição em Vila Isabel vai fechar as portas, e o Estado não diz nada, e por isso eu não fui a nada na Olimpíada, porque eu não podia imaginar que enquanto eu estivesse ali festejando uma medalha, podia uma criança morrer sem atendimento. Mas na Paralimpíada eu vou representando esta casa, representando os que comprei meus ingressos, fiz questão de fazer assim, comprei meus ingressos, participando dos horários em que nós não tivemos o plenário, não porque eu não desejo fazer protesto, mas porque eu desejo dizer àqueles atletas, vocês me representam. Então, que essas Paralimpíadas sejam uma vitória desses homens e mulheres que estão sendo desrespeitados, deputado Conte, e que o nosso legado seja não só um legado de obras, mas seja um legado de cuidar de gente, de pessoas. Porque se hoje, deputado tio Carlos, nós não olharmos por isso, as Paralimpíadas nós podemos ficar em 5º lugar, mas é uma pena ver uma mãe ou uma família que ainda podem chorar a tristeza de ver seu filho penando durante o maior evento olímpico e paralímpico do mundo. Eu espero que o nosso Estado tenha vergonha e comece a cuidar das pessoas e não só das obras. Obrigado, presidente.